Pega ali, querido. Salve a igreja com a paz do Senhor. Vamos ler aqui em 1 Crônicas, capítulo 5. Descendentes de Ruben. Quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, pois era o primogênito, mas por ter profanado o leito de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, de modo que na genealogia não foi contado como primogênito. Judá, na verdade, foi poderoso entre seus irmãos, e dele veio o príncipe, porém o direito da primogenitura foi de José. Foram estes Enoque, Palu, e Eziron e Carme. O filho de Joel, Semaías, de quem foi filho de Gog, de quem foi filho de Simei, de quem foi filho de Mica, de quem foi filho de Reaías, e de quem foi filho Baal, de quem foi filho Beera, a qual Tiglath-Pileser, rei da Assíria, levou cativo. Ele foi príncipe dos Rubenitas. Quanto a seus irmãos, pelas suas famílias, quando foram inscritos nas genealogias, segundo as suas descendências, tinha por cabeça Jeiel, Zacarias, Bela, filho de Azaz, filho de Sema, filho de Joel, que habitaram em Aroer, até Nebo e Baal-Meon. Também habitaram do lado oriental, até a entrada do deserto, o qual se estendeu até ao rio Eufrates, porque o seu gado se tinha multiplicado na terra de Gileade. Nos dias de Saul, fizeram guerra aos agarenos, que caíram pelo poder de sua mão, e habitaram nas tendas deles, em toda a terra fronteira de Gileade, do lado oriental. Os filhos de Gade habitaram defronte deles, na terra de Bassã, até Salca. Joel foi o cabeça, e Safã o segundo. Também Junai e Safate estavam em Bassã. Seus irmãos, segundo as suas casas paternas, foram Micael, Mesulão, Seba, Jorai, Jocã, Zia, Eber, ao todo 7. Estes foram os filhos de Abiil, filho de Uri, filho de Jaroa, filho de Gileade, filho de Mical, filho de Jessisai, filho de Jadô, filho de Bus. Aí, filho de Abidiel, filho de Guni, foi o cabeça da sua família. Habitaram em Gileade, em Bassã, e suas aldeias, bem como até os limites de todos os arredores de Saron. Todos estes foram inscritos na genealogia nos dias de Jotão, rei de Judá, e nos dias de Joroboão, rei de Israel. Dos filhos de Ruben, dos Gaditas e da meia tribo de Manassés, homens valentes, que traziam escudo e espada, estavam o arco e eram destros na guerra. Houve 44.160 capazes de sair a combate. Fizeram guerra aos agarenos, como a Getur, a Nifas e Nodab. Foram
ajudados contra eles, e os agarenos e todos quantos estavam com eles foram entregues nas suas mãos, porque na peleja clamaram a Deus, que lhes deu ouvido porquanto confiaram nele. Levaram o gado deles 50.000 camelos, 250.000 ovelhas, 2.000 jumentos e 100.000 pessoas, porque muito caíram feridos à espada, pois de Deus era a peleja, e habitaram no lugar deles até ao exílio. Os filhos da meia tribo de Manassés habitaram naquela terra de Baçã, até Baal-Hermon e Senir, e o monte Hermon, e eram numerosos. Esses foram cabeça de suas famílias, a saber, Éfer, Ize, Eliel, Aziriel, Jeremias, Rodavias e Jadiel, guerreiros valentes, homens famosos, cabeça de suas famílias. Porém, cometeram transgressões contra Deus, de seus pais, e se prostituíram, seguindo os deuses dos povos da terra, os quais Deus destruirá de diante deles. Pelo que o Deus de Israel suscitou o espírito de Pu, rei da Assíria, e o espírito de Tiglat-Pileser, rei da Assíria, que os levou cativo, a saber, os Rubenitas, os Gaditas e o meia tribo de Manassés, e os trouxe para Ala, Abor e Ara, e para o rio Gozã, onde permanecem até o dia de hoje. Amém. As irmãs estão com a oportunidade.
soltar, hein? Já vou soltar. Já vou soltar. Já tô soltando.
para vir aqui fazer essa oração. Nós vamos neste momento consagrar os nossos dízimos, as nossas ofertas. Você que já veio preparado para adorar a Deus também, com seu dízimo, a sua oferta, vai poder fazer isso. A nossa irmã Sônia vai vir louvar o nome de Jesus. O Isaías vai orar. Nós vamos consagrar então este momento na presença do Senhor. Aleluia. Salmo para o Senhor. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, ó Pai, por essa oportunidade. Muito obrigado, Senhor, pelos louvores que foi entoado. Muito obrigado, ó Pai, por cada irmã que está aqui, cada jovem, criança, adolescente, ó Pai. Deus, muito obrigado nessa noite, ó Pai. Abençoa aqueles que vão ofertar, que vão dizimar, ó Senhor. Se vai impedir o devorador, o migrador e o cortador, Senhor, nessa noite, ó Pai. Que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Que o Senhor venha abrir as portas para aqueles que precisam de dizimar na Tua casa, Senhor. Poder uma bênção tal em cada um nessa noite, ó Pai. É que nós pedimos e te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Vamos dar glória a Deus, aleluia, igreja. Deus se faz presente aqui nesta noite. É faculdade de cristão, é onde se aprende a guerrear com lágrimas de oração. E se o vento está soprando, ele sopra pra fazer o mar se abrir. Não fica assim desanimado, pega a espada, lute e vai até o fim.
Glória a Deus. Queridos, abra sua Bíblia, segundo o livro dos Reis, capítulo número 6, para a nossa meditação dessa noite. Enquanto você abre, eu quero apenas relembrar do nosso compromisso até esse fim de semana. Sexta-feira estaremos aqui com o estudo da Palavra de Deus. Na próxima sexta-feira vamos iniciar aí mais uma série de mensagens, e aí eu vou estar passando direitinho aos irmãos. Sábado pela manhã temos nosso culto aqui com as irmãs das 8 às 10, e domingo à noite nós temos o nosso encontro lá no Centro de Convenções com a Santa Ceia Geral. Os irmãos que quiserem estar indo participar da Santa Ceia Geral, este sábado, vai estar ali ministrando a palavra do Senhor o pastor Marco Feliciano. Então, os irmãos que quiserem e puderem, se dirijam também ali ao Centro de Convenções. Domingo de manhã, nossa escola bíblica dominical. Obrigado, querido. Às 9 horas da manhã, 15 para as 9, tem um café abençoado aqui para a igreja. Tá bom? Então venham para a casa do Senhor. Também no domingo de manhã, lição de número 11, vamos falar sobre a ordem do culto. Então os irmãos venham para a casa do Senhor, jovens, adolescentes, põem o relógio para despertar e estejam aí vindo para a casa do Senhor. Domingo então nosso culto à tarde às 17 horas, cooperação dos jovens e adolescentes, pode ser? Se puderem, venham nos ajudar no culto da tarde, tá bom, queridos? E à noite nosso culto de missões, onde nós estaremos aqui também adorando a Deus. Amém, igreja? Diga glória a Deus. Diga aleluia. Ufa. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículo de número 8. Olha só. Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. E depois de reunir-se com os seus conselheiros, disse: montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes Eliseu alertou o rei, que tomava as devidas precauções. Isso enfureceu o rei da Síria, que, convocando seus conselheiros, perguntou-lhes: vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade, é Eliseu, o profeta, que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Ordenou o rei: descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que havia uma tropa com cavalos e carros de guerra, e havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, Senhor, o que faremos? Pode se assentar. Aleluia. O que faremos? O que fazemos, queridos, diante da adversidade? O que fazemos diante das circunstâncias ruins? Você já parou para imaginar, querido, essa história? E aqui nós vamos aprender, querido, que é interessante que nem sempre quem anda com gente que é crente, com homem de Deus, vive na igreja, aprende a confiar em Deus. Porque nós vemos aqui a história de um profeta, Eliseu, que era o sucessor do profeta Elias. Elias se tornou uma referência de profeta. E Eliseu, ele vai e segue os mesmos passos de Elias. E você sabe, pela palavra de Deus, que quando Eliseu foi levado ao céu, Elias pede, o que você quer, Eliseu? Qual é o teu pedido? Antes que eu vá embora, eu quero uma porção dobrada do teu espírito. E aí então Eliseu, começa o seu ministério profético. E ele também tem um rapaz, um jovem, que vai começar a aprender com ele os mesmos passos de seguir a Deus. E aí nós vamos observar que este jovem, ele não anda, muito em sintonia com Eliseu. E eu queria que você entrasse nessa história comigo.
Nós vemos aqui, querido, como que Deus é um Deus que conhece e sabe de tudo. E nós temos aqui um profeta, querido, usado por Deus de maneira tão sobrenatural, que diz a palavra de Deus, você entendeu a história, a Síria, o rei da Síria, estava armando emboscadas para guerrear contra Israel. E é interessante que Deus chegava e mostrava para Eliseu: olha, o rei da Síria vai atacar em tal lugar amanhã. Eliseu mandava avisar o rei: olha, não passe por lá. E aí Israel escapava. E aí isso foi, diz a palavra, que aconteceu repetidas vezes, ao ponto do rei da Síria achar: tem alguém que está de espião de Israel aqui em nosso meio. E aí nós vamos observar que ali aquelas pessoas que estavam ao rei da Síria dizem: olha, não tem outra coisa, rei, que está acontecendo. Quem está te entregando é o profeta Eliseu. E diz a palavra então que o rei furioso, ele manda um exército para buscar apenas um homem. E aí você pode imaginar, querido, este moço, eu não sei aonde é que eles estavam, apenas só relata a cidade, se era uma casa, se eles estavam hospedados em algum lugar, mas eles estavam lá e de repente Geazi, que é o moço de Eliseu dessa história, acorda e ele vai abrir a janela ali para poder entrar um ar. Imagina você que faz isso de manhã na tua casa, abre as cortinas, abre a porta, abre a janela para o sol bater dentro de casa. E quando ele pega e dá de cara, quando ele abre a porta, tem o quê? Um exército enorme cercando ali a casa onde eles estavam. Você já se deparou com isso, querido, de acordar de manhã e de repente do nada vem uma notícia bombástica? Você talvez foi dormir cheio de coisas para, imaginando como seria o amanhã, cheio de perspectivas. Amanhã vai cair o salário, Amanhã vai cair o abono. Amanhã vai cair a PLR. E aí de repente você acorda, vem com um bilhete para você foi mandado embora. Ou então você está cheio de perspectiva, vai fazer um passeio, de repente vem a notícia que alguém está doente. Sempre, tem algumas coisas que às vezes tiram, nos faz perder o chão. E aí nós vamos observar nessa história que Geazi, ele pegou e perdeu o chão, porque quando ele abre a porta, ele viu um exército enorme ali, pronto para atacar ali o seu senhor Eliseu. E aí vem a pergunta que ele faz aqui: Senhor, o que faremos? Você já se perguntou isso para você, que do que eu faço na hora da adversidade? O que eu faço quando as notícias ruins chegam? E aí a gente vai notar que a diferença entre o Eliseu e o Geazi nessa história: alguém que enxerga com os olhos da carne e alguém que enxerga com olhos espirituais. Essa história aqui eu parei aqui de propósito, porque no versículo de número 18, olha só o que acontece. O profeta, que ele estava lá, revelando o que estava acontecendo lá dentro da câmara do rei da Síria. E você acha que ele já não tinha ouvido o barulho da tropa e não sabia que tinha uma tropa lá? Sabia. E o que Eliseu estava fazendo? Acordou de manhã, foi tomar o seu café e estava adorando a Deus. Ele estava aqui na maior tranquilidade do mundo. Mas aí a gente fica: por quê, pastor? O crente, ele não passa por problema? A gente não pode ficar com medo na hora da adversidade? A gente não pode ficar desesperado, com notícias ruins? Pode, vai acontecer, porque muitas das vezes nós temos essa conotação de enxergar sempre com os olhos da carne. E a gente enxerga o problema, a gente enxerga a adversidade, a gente enxerga as coisas impossíveis, a gente enxerga que o mundo acabou, a gente acha que não tem mais jeito, alguém falou que não vai dar mais, a gente acha que não vai dar mais mesmo, descabela, chora. E aí que tem tanta coisa acontecendo no mundo espiritual que a gente não percebe. Por quê? Porque muitas das vezes o medo vem sobre a gente e nos cega de tal forma que a gente não consegue parar para respirar e pensar. E aí olha só, o profeta responde para o Geazi: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E aí talvez Geazi pode ter pensado: mas que conversa é essa? Eliseu já mandou chamar a tropa de Israel? Eu não estou vendo ninguém.
Que conversa é essa do profeta? Quem é maior? Quem está conosco? E aí, querido, ele pega, né, e ele ora e disse: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. E aí nós vemos então que a palavra de Deus diz que ele abriu os olhos do rapaz, e ele viu que uma colina cheia de carros e cavalos de fogo ao redor de Eliseu. Você está começando a entender, querido, aqui essa história. O menino estava, né, vendo com os olhos da carne, e vendo ali todo aquele problema. Eliseu estava enxergando com os olhos espirituais. E ele viu que o Deus que ele serve havia mandado para protegê-lo uma tropa de anjos para cercar aquele exército. É por isso que Eliseu, ele olha ao redor e diz: fica tranquilo, porque maiores são que estão conosco. E a gente precisa aprender a caminhar nesta vida, sabendo que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Sabendo que se as adversidades são grandes, o Deus ao qual nós servimos é maior. Saber que se o diabo envia demônio para bater na nossa porta, Deus envia anjos para nos guardar. Saber que se a adversidade pode vir e que nos colocar no chão, Deus está ao nosso lado para nos levantar e nos proteger, querido. E aí a gente vive muitas das vezes entristecido, cabisbaixo, chorando, descabelando, né? Querendo que o mundo acabe naquele dia. Mas Deus está olhando: abre os olhos. Deus está dizendo para mim, para você: abre os teus olhos. Eu estou aqui para te guardar, para te proteger, para operar grandes coisas na tua vida. Eu li um livro uma vez, há muito tempo. Eu não vi mais esse livro, mas se alguns irmãos conhecerem, ele chama Deus Trabalha no Turno da Noite. Por quê, pastor? Deus trabalha só de noite? Não, ele diz que ele não para, ele trabalha de dia, de tarde e de noite. E o título desse livro é Deus Trabalha no Turno da Noite. Confesso para vocês que eu não me lembro de tudo o que eu li no livro, não me lembro de 99,99% do que eu li. Mas uma coisa eu jamais esqueci de uma história relatada ali. E eu vou contar ela para você. O autor do livro, ele conta vários testemunhos daquilo que Deus faz. E ele conta a história de um missionário que decidiu evangelizar numa tribo de canibais. E ele foi junto com a família, com a esposa e com o filho para aquela tribo, para aquela ilha. E no caminho ele não conseguia achar ninguém para levar ele para lá, porque ninguém queria levar. Ninguém queria, porque sabia que estava lá do outro lado. E ele mesmo sendo persuadido a isso, ele não desistiu. E de tanto ele procurar, achou alguém que pegou ele num barco e levou ele até aquela ilha. Aí ele chegando naquela ilha, a esposa dele e o filho ficam doentes. E naquele momento os dois morreram. Ele pega e enterra sua esposa e seu filho ali na beira da ilha. E diz o relato que ele dorme em cima do sepultamento, do túmulo onde ele fez ali da esposa e do filho, para que os canibais não viessem atacá-lo, aqueles corpos. E aí passa um tempo, um dos índios daquela tribo foi expulso da tribo. E ele acabou fazendo amizade com um missionário. Tempo vai, tempo vem, ele começou então a ter acesso à tribo. Até que Deus ali então o leva para dentro daquela tribo, ele conhece ali o pajé, né, o cacique da tribo, e ali ele começa a pregar a palavra de Deus. Até que depois de um determinado tempo, toda aquela tribo reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador. E ele ganhou toda aquela tribo para Jesus. E aí quando ele chegou e viu que a sua missão estava cumprida, ele pegou e disse: está na hora de eu ir embora. Se despediu ali de todos aqueles agora irmãos daquela igreja que ficou naquela ilha. Mas antes de ir embora, pegar o barco para ir, né, rumo à sua volta, à sua terra, o cacique chegou e chamou ele para conversar. E disse: eu quero lhe fazer uma pergunta. Quando você entrou aqui, quem eram aquelas pessoas que vieram com você? Quem eram aqueles que chegaram junto com você? Ele: eu não entendi.
Eu vim para cá com a minha esposa e meu filho. Não. Todos os dias nós íamos até onde você estava para te atacar, para te matar. Mas a gente não chegava porque a gente via um exército ao teu redor. E aquele homem entendeu que ele não foi atacado por aquela tribo de canibais, porque Deus havia enviado os anjos para protegê-lo. E ele disse: eu cheguei aqui nessa tribo, ao som dos tambores da tribo, estou indo embora aos sinos da igreja do Senhor. Nós precisamos, querido, guardar em nossa mente, no nosso coração, na nossa trajetória, que você tem um Deus que batalha por você, que você tem um Deus que protege você. A gente muitas das vezes, né, gosta e até recita o Salmo 91 de cor, canta o Salmo 91, mas na hora da adversidade você não acredita que tem um anjo do teu lado. Na hora dos problemas a gente esquece e não acha um anjo perto da gente. Sumiu tudo. Por quê? Porque nossos olhos estão ligados aonde? Os nossos olhos estão aonde? No problema. Os nossos olhos estão olhando o quê? As dificuldades. Israel passou 40 dias ouvindo lá o gigante filisteu: dá-me um guerreiro para a gente guerrear. Dá-me um guerreiro para guerrear. E ali diz que aquele povo passou 40 dias tremendo de medo, para chegar até o dia que chegou um rapazinho, talvez um pouquinho assim, ruivo, moço, que nunca tinha entrado numa batalha, para olhar para aquela afronta e dizer: quem é ele para afrontar o exército do Deus vivo? Davi não olhou para o tamanho do gigante, ele olhou para o tamanho do seu Deus. Eliseu aqui nessa história, querido, ele não olha para o tamanho do exército sírio, ele olha para o tamanho do exército celestial. Eliseu aqui, ele não está com seus olhos para os problemas, para as dificuldades, como Geazi estava, olhando para os seus problemas naquele momento, e nem aquilo tudo lhe causa tanto medo e tanto desespero, e agora acabou. Talvez Geazi já está procurando lá um pedaço de papel e um lápis, para poder escrever uma carta e deixar para a família: hoje foi o meu último dia na terra. Quantas vezes você não levanta assim de vez em quando, né? Ó vida, ó céus, meu dia acabou, meu mundo acabou, a minha vida não tem graça. Ah, quem me dera eu morresse hoje. Ah, por que Jesus não resolve arrebatar a igreja hoje? Aí meus problemas acabavam. Sabe por quê, querido? Porque a gente deixou de olhar para o céu e tem olhado muito para a terra. Nós temos deixado de olhar para o autor da vida. Estamos dando mais crédito para aquilo que o inimigo tem falado aos nossos ouvidos. Nós estamos muitas das vezes temendo mais o diabo do que acreditando no poder de Deus. Qual lado dessa história nós estamos, querido? Você acredita que existe sim um exército para batalhar com você? Já que hoje, em pleno século 21, nós podemos acreditar numa história dessa? Será que hoje, depois de tanto e tanto tempo, essa palavra pode falar ao nosso coração? Será que essa palavra está aqui só para poder, a gente olhar e dizer: nossa, que história linda? Mas Deus que ainda está falando no nosso coração: não tenha medo. Não tenha medo dos seus problemas, das suas adversidades. Olha o que ele diz lá em Isaías 41, versículo de número 10. Por isso não temas. O que tem colocado pavor em você hoje? Tem algum diagnóstico? Tem alguma palavra contrária contra você? Alguém disse que você não ia dar certo? E você vive até hoje achando que realmente não vai dar? Mas olha o que Deus diz, querido: não temas, porque estou contigo. Não temas, porque eu estou contigo.
Você já viu como tem gente que fica valente quando ela está com a sua turma? Você já percebeu, né? Briga de torcida. Quando a torcida do time A está lá com 50 cara e tem a torcida do time B só com 2, os 50 vira valente. Os 2, né? Pica a mula. Você já percebeu que quando a gente, eu não sei, né, se alguém já passou por essa experiência, quando a gente era criança, o ruim de ser o irmão mais velho é que você nunca tinha alguém para poder pedir socorro, né? Mas quem tem os irmãos mais novos, sempre tinha essa vantagem. Então quando a gente brincava na rua e arrumava encrenca com o amigo sempre tinha um irmão mais velho. E o que acontecia? O irmão mais velho era maior. E a gente não. E era sempre aquele menino mais folgado que tinha no meio da turma. Ele aprontava, pintava e bordava, xingava, tirava você da paciência, mas você não podia tocar a mão nele, porque senão ia chamar o irmão. E o irmão era grande, né? Não sei se você já passou por isso. Hoje as crianças não têm essas coisas, porque não saem mais na rua. Mas no meu tempo era assim. Então sempre tinha um, né, mais folgado, que se apoiava no irmão mais velho. Você passou, o que você está querendo dizer? Não estou entendendo nada. O que eu quero dizer para você, querido, é que você pode andar de cabeça erguida, porque você tem alguém para você se escorar. Porque você tem alguém que peleja por você. Tem alguém que defende você. Tem alguém que luta por você. Por isso ele diz aqui, voltando a Isaías 41:10: não temas, porque eu estou contigo. Não te assustes, porque eu sou o teu Deus. Deus está dizendo para nós: não te assustes. Sabe por quê? Porque eu sou o teu Deus. E a gente precisa voltar a acreditar nisso, queridos. Não podemos muitas das vezes nos espantar e nos assustar com as coisas que vêm sobre nós. Por quê? Porque Deus ainda continua falando: eu sou o teu Deus. E eu que te falo, eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te ajudo, sustento com a mão direita da minha justiça. Não te assombres. Sabe que você pode dizer agora para você mesmo? Não te assombres. Mas pastor, tem uma tempestade lá na minha casa. A janela está batendo, eu já coloquei pedra, eu já coloquei tijolo, já amarrei ela na parede, mas ela continua batendo porque o vento está muito forte. Não te assustes. Eu te fortaleço. E muitas das vezes a gente anda tão cansado, tão sobrecarregado. Se a gente soubesse, querido, como é bom poder ter um Deus que nos fortalece. Os mais antigos, né? Hoje eu estou meio nostálgico, né? Lembro do desenho do Popeye, né? Popeye era fraquinho, coitado. Apanhava o desenho inteiro. Mas ele ia lá, abria uma lata de espinafre, comia e virava o super-homem. Ficava forte. E aí, querido, muitas das vezes nós somos assim. Apanhamos, para lá, para cá. Sabe por quê? Porque a gente esquece de ir na fonte, buscar força. Ele está dizendo para mim e para você: eu te ajudo. Querido, quantas das vezes a gente quer fazer as coisas sozinho, e Deus está dizendo: eu te ajudo. Mas a gente é meio orgulhoso, né? Meio cabeça dura. Eu não preciso de ajuda. Não, deixa que eu me viro. Para que isso? Não, para que aquilo? Não, deixa que eu me viro. E Deus está dizendo: eu te ajudo. Receba a ajuda do Espírito Santo essa noite, querido. Deus está dizendo: eu te sustento. Olha que coisa maravilhosa, querido. Deus está dizendo ao meu, ao teu ouvido essa noite: eu sustento você com a destra da minha justiça. É por isso que depois ele vai dizer: se tu passares pelo fogo, ele não vai queimar você, nem o cheiro da fumaça passará sobre ti. E se você passar pelas águas,
elas não afundarão você. Eu não sei que hoje você está passando por um problema sério. Eu não sei se você hoje está passando por dias tristes, dias de angústia. Mas eu quero que você escute a voz de Deus e recite isso comigo. Eu quero que você escute a voz de Deus dizendo para você: não tenha medo. Se você puder sentar agora na casa de Eliseu, você pode entrar hoje aqui na sua mente, na casa de Eliseu. Entra na casa de Eliseu agora. A casa estava cercada com um exército poderoso. Um rei deslocou uma tropa com carros e cavaleiros só para poder sequestrar um homem. Um homem. E ele estava lá tranquilo. Você já parou para pensar que do que é você passar na casa de alguém e o mundo está acabando e a pessoa está lá sossegada? Entra na casa de Eliseu agora. Sabe o que tinha na casa de Eliseu? A presença de Deus. Sabe o que tinha na casa de Eliseu? Fé. Sabe o que tinha na casa de Eliseu? Alguém que enxergava com olhos espirituais. O que você precisa hoje? O que eu vou fazer? A pergunta está aqui. O que faremos? Que atitude você vai tomar hoje com relação aos problemas que você tem? Eu vou continuar? Ou eu vou pedir: Senhor, abre os meus olhos. Eu quero ver os anjos, Senhor. Quero ver o teu socorro, Senhor. Eu quero ver o teu livramento. Eu quero ver a tua glória, Senhor. Eu quero ver o teu poder na minha vida, meu Deus. Eu quero derrubar o gigante, Senhor. Eu preciso, meu Deus, de um milagre. E ele continua dizendo para mim e para você. E aí então nós vemos que Eliseu vê uma colina, né? Geás vê aquela colina cheia de carros de fogo ao redor de Eliseu. E agora, você gostaria de entrar na casa de Eliseu? Sabe o que significa o nome Eliseu? Deus é salvação. Fique de pé comigo. Você gostaria de entrar na casa de Eliseu agora? A casa de Eliseu é apenas um sentido figurado, tá bom, querido? Mas lá na casa de Eliseu tinha paz em meio à tribulação. Na casa de Eliseu tinha tranquilidade no meio de tanta coisa e notícia ruim. E você, gostaria de entrar na casa de Eliseu agora? Então eu convido você a fechar seus olhos carnais e começar a abrir os seus olhos espirituais, para saber que o problema que você viu, querido, essa adversidade que tem martelado a tua cabeça e tem sido, aquela coisa constante que fica, no coração e bate e incomoda, e toda vez que você olha para a direita você vê o problema, você olha para a esquerda, ele está lá, você olha para frente, ele está lá, você olha para trás, ele está lá, ele não te deixa. Mas existe um Deus, aleluia, que está ao teu redor, e Ele quer mostrar a sua glória para mim e para você essa noite. Existe um Deus maior de tudo isso que você está vendo, querido. Existe um Deus muito maior de todas as adversidades que nós possamos enfrentar. Existe um Deus tão grande, querido, tão maravilhoso, tão poderoso. Existe um Deus que está aqui nesta casa, querido, para poder dizer para mim e para você que você não precisa ter medo.
E tem um Deus aqui neste lugar, aleluia, para dizer para mim, para você: olha para o alto. Porque o salmista diz: eu elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Então olha para o alto, porque do socorro, o socorro vem do alto para mim, para você. Haramai Sheremana Sheika Nalaba Subi Binehas Ranakonamai Shimian Doloboshimi Kabas. Deus está neste lugar, querido, para mostrar para você que o teu problema é muito pequeno, perto do tamanho dele. Hasharabashi Kabas. Ele está aqui neste lugar, Hamasholoboshi, Riamatuki Debas, Shoroboshi Labas Sebas, para que você abra também os teus olhos espirituais. Ele está aqui neste lugar para falar ao meu e ao teu coração, Managai. Redakanto Sheremanagalawa Shuri Benevas. Shelemi de Koneji de Kanalabai. Se você pudesse pegar na mão de Eliseu agora para dar um passeio, Hanai, oh Clarabashi, Alabassa Badai, e começar a ver a grandiosidade do Deus que você serve, querido. Quando aquele homem escreveu aquele livro, Deus trabalha no turno da noite, é para dizer para mim e para você que enquanto você dorme cheio de preocupações, Deus está trabalhando. Enquanto você está lá afogado nos seus problemas, nas suas dificuldades, nas adversidades da tua vida, tem um Deus trabalhando por você, tem um Deus pelejando por você, tem um Deus quebrando laço, tem um Deus destruindo inimigo, tem um Deus que está aqui ao teu favor para pelejar e guerrear a tua guerra. Esse é o sentido de um Deus que trabalha no turno da noite, porque enquanto todos estão descansando e dormindo, tem um Deus trabalhando ao teu favor, aleluia. Tem um Deus pelejando por você, tem um Deus que quer fazer coisas grandes por você, tem um Deus que quer batalhar por você lá na tua casa e na tua família. Então pare de dizer: olha, eu larguei mão de tudo isso, e começa a entender que tem um Deus, aleluia, muito maior, e anjos pelejando pela tua vida, querido irmão, querida irmã. Se a gente pudesse dar uma volta na casa de Eliseu essa noite, qual seria a nossa visão, queridão? Entender que a gente estava sofrendo à toa. Eu queria estar lá, sabe para quê? Para ver a cara do Geazi, que podia ser a mesma cara que a minha. Mas poder depois ver o Geazi ali, né? Talvez nem conseguindo falar, nem tendo o que dizer, quando ele contempla que existia exércitos celestiais pelejando em favor de um servo de Deus. Existem exércitos celestiais para pelejar por você, lá no teu trabalho, na tua escola, na tua vizinhança, na tua casa, querido. Existem exércitos celestiais andando ao teu lado, porque você é alguém que serve a Deus. Vamos parar de olhar com os olhos carnais. Vamos parar de olhar todas as situações da nossa vida com olhos carnais. Vamos pedir, assim como Eliseu pediu para aquele moço: Senhor, abre os olhos para que ele veja. Senhor, abre os meus olhos nessa noite. Eu quero ver, Senhor. Eu preciso ver, Senhor. Eu quero parar de olhar as circunstâncias ao meu redor. Eu quero parar de olhar os problemas. Eu não aguento mais olhar as adversidades, Senhor. Eu quero ver a tua glória, meu Deus. Eu quero ver. Eu preciso ver, Senhor. Eu quero ver, Senhor, o Senhor pelejando por mim, pela minha família. Que tal você dar um passeio na casa de Eliseu essa noite? Que tal você dar um passeio na casa de Eliseu? Obrigado. Não tem mais um aqui. O que você acha que ele dá um passeio lá na casa de Eliseu? Aleluia. 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 O relógio vai dar mais uma voltinha para dar 9 horas.
Eu queria que você, querido, aproveitasse esse momento para pedir ao Senhor o mesmo que Eliseu orou e pediu para Geazi. Será que nós temos fé para ver o meu problema sendo lançado no chão? Será que a minha fé hoje pode alcançar além do que os meus olhos podem ver? Os olhos de Geazi só enxergava o exército sírio. O de Eliseu estava enxergando um pouquinho mais adiante. Cristo está neste lugar, igreja. Jesus está neste lugar, igreja. Jesus está neste lugar, meu querido irmão. E Ele passa por aqui para poder estar segurando nas nossas mãos. Qual é o teu problema essa noite? Qual é o gigante que precisa vir ao chão? Você tem fé para pegar 5 pedrinhas para jogar ele para o chão? Você tem fé para isso? Aleluia. Deus é Deus, querido, e Ele está neste lugar. Aleluia. Trocar de novo? Não? Feche seus olhos. Pai, nós estamos aqui diante de Ti, Senhor, debaixo da Tua palavra, meu Deus, que diz: não temas. Espírito Santo de Deus, sussurra aos nossos ouvidos, Senhor, aos ouvidos daqueles que estão nos acompanhando também essa noite. Sussurra no ouvido dele, meu Deus, no ouvido da tua serva: não temas, eu te ajudo, eu te fortaleço, eu sou o teu Deus, eu estou contigo. Quantas das vezes, Senhor, a gente imagina que está sozinho? Quantas das vezes, Senhor, nós só enxergamos o escuro? Nós enxergamos, ó Deus, Senhor, a adversidade e os problemas, Senhor. Nos ensina nesta noite, meu Deus, a enxergar com os olhos espirituais. Para que, ó Deus, Senhor, nesta noite toda a adversidade, Pai, toda a prova que meu irmão, minha irmã está passando, venha ser derrubada, meu Deus, pela Tua mão, Deus Todo-Poderoso. Aumenta a nossa fé, Senhor, e não nos deixa nos apegar, ó Pai, às circunstâncias. Não nos deixe ouvir a voz de Satanás, Senhor, que muitas das vezes quer nos derrubar, quer nos manter de cabeça baixa, meu Deus. Não nos deixe aceitar a derrota, meu Deus. Não nos deixe aceitar, ó Pai, o medo. Não deixe que o medo domine a nossa vida, Senhor. Não deixe, meu Deus, que nós venhamos a ser dominados, ó Pai, pelo que o mundo diz que nós somos, pelo que as circunstâncias dizem que somos, pelas coisas, ó Pai, que vêm ao nosso redor para dizer que nós não vamos conseguir. Oh Deus, nos levanta, nos ergue, Senhor, e que a cada dia nós possamos levantar, ó Pai, e quando abrimos a janela da nossa vida pela manhã, Senhor, os nossos olhos, não venhamos, ó Pai, ainda que elas estejam em nossa frente, os problemas, as dificuldades, as coisas ruins, Senhor, mas que nós possamos olhar por cima e ver a Tua mão, Senhor, ver os Teus anjos, ver a Tua glória, ver a Tua presença, sentir o Teu toque, a Tua brisa, Senhor, e em meio à tempestade, Pai, Senhor, saber que o Senhor é o Deus que acalma, em meio ao calor do deserto, a brisa do Teu Espírito possa soprar sobre cada um de nós, meu Deus. Nos ajuda, Jesus, a continuar firme a nossa caminhada, para que os nossos olhos estejam ligados em Ti, meu Deus. Fortalece a Tua igreja, renova Teu povo, Pai. Dá-nos um coração valente, dá-nos um coração, Pai, cheio de fé. Dá-nos um coração, ó Pai, cheio da Tua glória e da Tua presença. Aleluia. Deus te deu poder, queridos, para derrubar gigante, para derrubar a muralha, para que os exércitos venham ao chão. Tome posse dele essa noite, em nome de Jesus.
Amém, queridos? Deus te abençoe. Deus abençoe você que nos acompanha do seu lar. Se essa palavra falou ao seu coração e você está longe do caminho do Senhor, entre em contato conosco e volte correndo para os braços do Pai. Que Deus te dê uma boa noite de sono, um restante de semana abençoado na sua presença, querido irmão. E se amanhã, quando você abrir a sua janela, você enxergar num dia escuro e cinzento, atrás dela tem um sol que vai brilhar, o sol da justiça, sobre você e sobre tua casa e sobre a tua família. Deus te abençoe de maneira sobrenatural, em nome de Jesus. Vem cá, custódio, por gentileza, querido, termina o culto aqui, por favor. Ora e abençoa o povo de Deus em nome de Jesus. Lembrando que amanhã os obreiros, custódio, Isaías, temos nossa reunião lá no centro de convenções. O pastor Samuel estará conosco. Então os irmãos, se puderem, estejam lá também em nome de Jesus.